Fala aí, galera! Todos bem? Infelizmente, Ronaldo, a gente não consegue ouvir a resposta, mas eu estou imaginando aqui, tão eles bom, dizendo, né? estamos muito bem, Seria tão bom, né? estamos participando É isso dessa, aí. desse bate-papo maravilhoso. São os hamiletianos. É isso. Que todos somos hamlet, né? E todo mundo está lendo o livro, né? No livro, espero que sim. É isso. E bem-vindos, Hamlet. Professor Ronaldo Jordão Prestes, mais uma vez. Prazer todo meu estar aqui mais uma vez. Regozijo. Regozijo, eu gostei de ver, hein? Feliz de estar aqui mais uma vez. Maria está ajudando a gente aqui na técnica, como sempre. Maria é maravilhosa, né? É maravilhosa. E aí, Ronaldo, vamos falar da UERJ. Maria, mostra pra gente aqui aquela primeira imagem. Lá vem você Acho que com a as gente tem imagens, que... né? Não, mas Você me agora, surpreende. é só a imagem da UERJ. Você não sabe o prazer, o deleite que me dá ver essa imagem. Eu sabe que eu tenho Você carinho. estudou na UFRJ. Eu estudei no UFRJ. Mas é por conta do Diogo, né? É por causa do Diogo também. Mas você gosta do vestibular? Eu gosto. Para mim, o melhor vestibular do Brasil é o vestibular da UERJ. E uma banca avaliadora que eu acho, uma banca examinadora que elabora e engenha da prova, que eu acho maravilhosa. Eu teria que dar os parabéns a eles e me reverenciar o tempo todo a eles, tivesse eu a oportunidade de conhecê-los. É isso. O Diogo, a gente falou aqui, pessoal que não sabe, filho do professor Ronaldo Prestes, ficou em 5º lugar na UERJ, Não, aluno nosso, lugar. 5º lugar em medicina. Claro, depois de É uma o primeiro aluno, né? É o 01 Hoje da é o turma. primeiro, o 01 da turma, já é monitor de bioquímica. O garoto gosta, né? Você está pensando em parar de trabalhar, não tá? No futuro. De eu começar a ganhar dinheiro, você isso, lógico, se aposenta claro, de vez. claro, Já claro. tem aposentadoria. Já que mas não é grande continua coisa, dando mas eu dou aula porque eu gosto realmente de trabalhar muito, né? E complementa um pouco a renda, né? É isso, meu amigo. Para comprar camisas novas, né? Essa aqui é Complementa a nova, renda sabia? pra ter- Essa aqui é nova, é mesmo. Eu sempre venho com essa cor aqui, com essa camisa. Essa aqui é, É nova. nova. Você vê que ela é mais viçosa. De tanto você usar outra, Desgastou. é a prova de E que os tecidos são bens não duráveis. É verdade. São classificados como bens não duráveis. O aluno às vezes fala assim, como assim? Não durável é alimento, é remédio. Não, os mas tecidos são também classificados como bens não duráveis, principalmente se você usa em todo podcast a mesma camisa. Sempre usei. E aí eu comprei a mesma camisa, só que nova agora, né? Está mais. Eu gosto muito dessa cor Quer dizer púrpura. que Que eu usei no Conto Amor, falando em cor escarlate, que é muito próxima da cor púrpura. as duas duas denominações são matizes. para fugir Sim, do comum. do prosaico. Do prosaico. Gostei do prosaico. Eu tenho que fugir do simples. É verdade, do simples. Mas quer dizer que eu vou me deparar com essa camisa outras vezes aqui. Com toda certeza. Com toda certeza. É Sempre isso. verei, né? Maria, bota aquela outra imagem pra gente, por favor. Isso aqui é um objetivo, né? Agora, Eu estou conhecendo esse homem. tá conhecendo esse homem? Caricato, mas estou conhecendo. É caricatura isso, né? Inclusive nós colocamos em todas as provas discursivas, todos os simulados discursivos inéditos Eu desse não ano, nós sabia. colocamos, porque o mestre Não tem sempre sabia. tem um desenho, tem uma figura, sempre na prova faz uma homenagem. Fizeram uma, inclusive, escreveu o livro das serpentes, a Colaçante. Marina Colaçante. Fizeram Marina uma homenagem a ela Colaçante. depois. Não foi no ano em que cobraram Que, aliás, o livro das serpentes. Fizeram depois. um dos livros mais hermenêuticos que eu li foi esse, né? Muito bom, né? Maravilhoso. Os mini-contos da Marina Colaçante. Como Que, fizeram? que esse, exigiu muito de mim esse livro. Muito. É muito mais fácil falar das crônicas do Veríssimo. Sim, Maravilhosas, mas maravilhoso, muito mais fácil. Muito mais fácil. E o amor também foi. Não, é o amor, quer dizer, O amor foi um desafio. hora né? de alimentar serpentes da Marina Colaçante, mais o Conto ao Amor e mais esse Hamlet. 4 episódios no amor. 4 episódios de amor. Foi o que demandou, né, uma análise mais, né, apurada, não foi fácil. E o Hamlet também não é nada fácil, né? Antes de chegar no Hamlet, eu não vou esquecer, essa observação é importante, até para homenagear esse compositor maravilhoso. A UERJ foi ano passado, ano retrasado, fez um cartaz para divulgar o exame de qualificação e tinha lá a imagem, né, uma homenagem ao Nelson Sargento, um grande compositor da Mangueira. E tinha uma questão na prova de humanas com a música do Nelson Sargento. A frase mais famosa dele é: o samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre
antes do suspiro derradeiro. Bonito, hein? Bonito? Bonito, muito bonito. Grande Nelson Bem Sargento. bonito. Muito bonito, pô. É isso, meu amigo. Vamos falar de Hamlet. Vamos sair da Mangueira para Inglaterra. Para a Inglaterra. Nasceu em 1564, Ronaldo. E você sabia que ele teve um filho, que lamentavelmente morreu aos 11 anos, cujo nome, e aí tem tudo a ver com o título do livro, o nome do filho dele era Hamnet, com N, no lugar do L. No lugar do L. Hamnet era o nome do filho do Shakespeare. Bonito nome. Bonito, Hamnet. Eu acho que a prosódia é essa, não Hamnet, né? Eu não consigo falar Hamnet, é Hamlet, porque a gente fala Hamlet, né? E tem tudo a ver, essa relação é uma relação muito estreita mesmo. Né? Maravilha. E, por falar em UERJ, esse ano caiu uma questão que mostrava a península, onde está a Noruega, Legal, Finlândia. Né? Caiu na prova da UERJ e a resposta era Escandinávia. Ou Península da Escandinávia, alguma coisa assim. Muita gente errou, não sabia o que era. E aí, para aproveitar a deixa, de repente, para o ano que vem aí, pessoal que vai fazer ano que vem, espero que vocês não, mas a Dinamarca está numa península bem próxima da Península da Escandinávia, que é a Península da Jutlândia. Maria, bota pra gente aquela outra imagem aqui. Jutlândia, olha ali, ó. Olha só. Daqui a Península da Escandinávia, olha ali, Noruega, Suécia, Finlândia para cá, né? Perto dos países bálticos. A Finlândia pega um pedacinho lá da península, mas é basicamente Noruega e Suécia, a região do Mar Báltico. Aqui a Península da Escandinávia, a Península da Jutlândia, e mais para oeste o Reino Unido. O Reino Unido e a Irlanda. O Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E a Inglaterra, onde nasceu o Hamlet, nasceu o Shakespeare, o Hamlet também nasceu lá, e ele morreu 52 anos. Morreu novo. Quer dizer, novo para a época não, né? Considerar a expectativa de vida da época, viveu bem. Mas não foi assassinado. O rei foi. O rei foi. Exatamente. O rei foi assassinado. O rei Hamlet foi assassinado pelo irmão, né? Pelo Cláudio. E a mulher sabia? Isso aí, aí entra uma queria, questão. Aí entra para mim o grande eixo narrativo. Já que o senhor tocou a bola, eu vou nessa. Vai, vambora. Para mim entra, porque para mim o grande eixo narrativo, o foco. Quando se fala em eixo narrativo, é a parte central, o foco. Nevrálgica. Nevrálgica, gostei do nevrálgica, né? Palavra que eu uso muito até, gosto muito dessa nevralgia por extensão de significado. Mas o eixo narrativo é exatamente o dilema, a dúvida existencial que vai acontecer o tempo todo com Hamlet, que, aliás, é uma inerência de todos nós, né? O tempo inteiro nós estamos sendo atacados por dúvidas existenciais muito grandes, muito fortes, muito densas. Então, o foco narrativo, quer dizer, o eixo narrativo, melhor dizendo, que muita gente pensa ser a política, o Hamlet, essa peça Hamlet, contém política, mas não é o eixo narrativo. O eixo narrativo, para mim, é todo esse dilema existencial, pelo qual vai passar Hamlet, vai passar de uma maneira, assim, bastante instrutiva, porque vai nos ensinar muita coisa. Eu acho que você já está profetizando aí essa história do dilema. Com 10 anos caiu uma questão do exame de qualificação. Tinha lá o dilema, eu tô achando. Eu quero falar sobre algumas abordagens que podem se transformar em tema de redação da UERJ, e uma delas, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, seria muito mais ligada à questão do dilema. Da dúvida. Tem alguma outra coisa que está te incomodando, que você me falou, ainda não me disse que é, mas deixa para o final, daqui a pouquinho você fala. Uma coisa que me incomoda bastante. Muito, muito, muito. Tá bom, deixa lá no finalzinho. Eu vou comentar sobre isso. Tem muita coisa pra gente falar. E se me incomoda é cósmico. E aí a minha preocupação é essa. Às vezes eu uso a metonímia, quando eu quero falar em cosmo, eu falo em intuição. A minha intuição pode ser a representação do próprio cosmos. E acreditem, o Ronaldo está com tudo hoje. O Ronaldo entrou aqui no estúdio, o estúdio é enorme. Maria abriu a porta e ele falou assim, você está sozinha hoje? Mas o estúdio é enorme, tem uns 5.000 metros quadrados. Como é que ele sabia que Maria estava sozinha? Eu não tive a menor dúvida. E ela dúvida. nunca está sozinha. Ela nunca está sozinha. Ela nunca esteve sozinha, pela primeira vez. Quando eu entrei, eu dei o primeiro passo e a minha sensibilidade holística, né, captou isso muito facilmente. Eu falei, Maria está só. E aí a gente falando de fantasma aqui, você com suas histórias místicas, sobrenaturais. É aquela velha história, pés no chão e cabeça no cosmos. Tô achando que você vai
No ponto nevrálgico do tema. Aliás, acho que todo ser humano devia ter cognição cósmica. Porque quando você tem cognição cósmica, você vai treinando seus neurônios cósmicos também, entendeu? Isso deixa para um outro momento que eu posso discorrer. Mas aproveitar, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ao encontro do nosso debate. Ele acreditou que era, Hamlet acreditou que era um fantasma? Olha, não, ele não vai acreditar nisso, ele vai ficar na dúvida, mais uma vez no dilema, ele vai ficar no dilema. Ele só vai acreditar por uma associação lá no final da peça, quando o Laertes conta para ele a trama que o rei Cláudio com o Laertes, né, engendraram para assassinar, para matar o Hamlet. E aí ele vê que essa traição, né, vai confirmar, então, a morte do pai dele, que o Hamlet, que o Cláudio cometeu, o tio dele, o irmão do Hamlet. Então, quer dizer, mas no momento ele duvidou. Ele duvida o tempo inteiro. Ele duvida por uma questão de consciência, porque eu sempre digo, o Hamlet, isso é importante todos vocês saberem, o Hamlet ele tem uma consciência infinita, e foi por essa consciência infinita dele que me fez apaixonar por esse personagem, por esse protagonista, que é um espetáculo de ser. Eu chego a, se houvesse oportunidade aqui, eu vou falar uma coisa muito exótica, eu vou comparar, ele tem todas as características de um excelente ser humano, né? E tem instintos também do ser humano, a questão das contradições, das ambiguidades, das dualidades. Olha que tudo isso que eu estou falando tem uma grande chance de aparecer aí como proposta temática da UERJ. Se vai se vingar, se não vai se vingar. Né? E outra coisa importante envolvendo isso é que eu faço algumas comparações, algumas associações. Exoticamente vai parecer para vocês a coisa mais exótica, mas eu associo às vezes o Hamlet a Macunaíma de Mário de Andrade, o herói sem caráter. Enquanto você tem o Hamlet com todos os caracteres de alguém denso, profundo, evoluído, você tem também o Macunaíma na contrapartida disso, né, fazendo uma espécie de tensão oposta ao Hamlet, mas que no fundo os dois se equivalem. Mas isso aqui não é para esse momento, não é para esse momento. 3 episódios para falar. Sim, mas não é isso, né? Então realmente é uma coisa assim maravilhosa esse personagem, esse protagonista Hamlet. Então você eu me identifiquei tanto que em alguns momentos eu me senti Hamlet. Bonito isso? Não, eu me senti Hamlet em alguns momentos, sério. E metonímico. Metonímico e seríssimo isso que eu estou dizendo, por quê? Porque o Hamlet acaba ocorrendo quando a morte dele no final, eu sempre digo assim, é o Game of Thrones, né? Isso aqui é o Game of Thrones, porque pô, os personagens principais vão morrendo no final, todos praticamente ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, mesmo com todas as crueldades indiretas que o Hamlet cometeu, ele que postergou, né, que procrastinou o tempo todo, que adiou o tempo inteiro, porque daí a grande frase que ele vai jogar num dos monólogos, a consciência nos faz covardes. E eu quero falar sobre isso depois com calma. É a covardia de não seguir, de não executar. Isso que ele não executar, a covardia de não ir adiante com o que ele estava imaginando. Exatamente. O que o pai pediu, né? Foi o que o pai pediu. Mas covardia ou prudência? Olha só. Dilema. Covardia ou prudência? Eu vejo mais como prudência. E aí, quando eu vejo como prudência, a gente afasta. A gente afasta a questão da vingança, né? Que é uma coisa que depois eu quero falar aqui no podcast sobre a vingança, né? Posso dizer que é uma dramaturgia carregada de... dramaturgia trágica. Pode, não, é uma dramaturgia trágica. E por falar nisso, agora me lembrou uma coisa muito interessante. Você sabe a origem da palavra tragédia? Da palavra comédia? Porque o Shakespeare... Tragédia e comédia. Tragédia e comédia. O Shakespeare, ele fez tragédia, ele fez comédia também. Poeta, né? Quer dizer, ele trabalhou com comédia também, várias obras ele fez comédia. E pouca gente sabe a origem da palavra tragédia e comédia. Eu vou falar a origem. A palavra tragédia, como é que a gente vai dissecar essa palavra tragédia? Vem do grego tragós, T-R-A-G-O-S, em português, tragós, que significa o aparelho genital do bode, você sabia?
tragós é o aparelho genital do bode. Porque o bode, simbolicamente, não biologicamente, mas simbolicamente, ele é considerado na cultura grega o animal mais potente, mais viril que existia, o bode. Mas é claro que ele é um dos mais viris, mas existem os leões, são mais viris. Ele tem assim, uma vitalidade muito grande de procriar. E havia uma homenagem ao deus Baco, ao deus Dionisos, para os gregos. Uma homenagem. E nessa homenagem eles sacrificavam o bode, tiravam o aparelho genital do bode, colocavam à frente da procissão. Olha que legal isso. Colocavam à frente da procissão como se fosse uma oferenda. E faziam vinho, né? Quer dizer, você pisando na uva, aquela coisa, de fazer o vinho. E a palavra ode significa canto. Tanto é que tragédia é canto do bode. Canto do bode. Tragós, imagine isso aqui, tragós mais a palavra ode. Você não está vendo muita similaridade com o português hoje atual, tragédia, só mudou o O para ela. Tragós, tragédia. E esse ode acabou dando esse dia. Tragédia, tragodi, tragoidi, vai até dar tragédia. E procissão em grego é komós, daí comédia. Komós mais a palavra ode acabou dando comédia. Que era a procissão em homenagem ao deus Baco, com um aparelho genital do bode à frente da procissão. Foi longe aí, né? Foi longe, é. Pô, bonito. Bonito, não é bonito isso? Bonito. Fez lembrar até da maçonaria. Ah, é? Tinha um negócio de amarrar um bode, tinha um negócio assim, ó, tem reunião hoje, vamos amarrar um bode. Eu não sou da maçonaria, mas eu já ouvi por aí algumas coisas assim. Eles não falam muito, né? O maçom não fala muito do que acontece lá. Papai tá adormecido, mas aí de vez em quando a gente escuta por aí umas histórias de amarrar um bode. Você falou desculpa, pode falar. Essa discussão lexical. Né? Lexical, mas é isso. Polônio, tem um Polônio no... Polônio que é um acólito, né? Polônio que ele acólito é o puxa-saco. Ele é o acólito do rei Cláudio, né? Que faz lembrar de Polônia. E esse polo tem a ver com campo. Andei pesquisando, isso tem a ver com campo. Aí eu lembrei, tem polo aquático, mas tem um jogo de polo, que é no campo. No campo. Essa eu não sabia, tá vendo? Interessante. Ele é como se fosse o primeiro soldado, o primeiro homem do é a mão do rei. É a mão do rei. Como a mão do rei no Game of Thrones. No Game of Thrones. Você assistiu Game of Thrones ou não? Eu só consegui assistir a uma temporada, depois eu desisti por decepção. Porque os meus heróis morriam. Mas ele tem uma capacidade de criar novos heróis, novos protagonistas. E aí você se esquecia dos anteriores, se afeiçoava aos novos, mas depois você se decepcionava de novo. Genial. Então, e para mim, eu faço essa comparação. Você tem que assistir as outras para a gente voltar a conversar sobre Game of Thrones. Fazer uma aula aqui, fazer um podcast com o Vitor Cabral aqui, que ele faz nas aulas dele, ele faz uma associação com o absolutismo. Que legal. Bem legal, vamos fazer um dia. Legal. Tem que assistir tudo. Você vai levar uns 3 anos aí, mas tem que assistir. É verdade, né? Mas é interessante essa do tragós e do comós. O aparelho genital do bode, né? Que representava. Porque Baco e Dionísio, primeiro com o depois Baco para os romanos, né? Era o deus da reprodução animal, o deus da fertilidade. E depois que eles se embriagavam, isso também é um dado importante, depois que se embriagavam, aconteciam coisas trágicas e cômicas, né? Porque sob o forte efeito da bebida, havia coisas trágicas e cômicas. Sempre. Aí surgiu o termo também, tragicomédia. Eu ia te perguntar isso. Surgiu o tragicomédia aí. De tragós com comós. Sabia que tragós é o aparelho genital do bode, comós é a procissão. Mas a procissão era feita depois todo mundo já, né? Bastante alcoolizado, calibrado. Aí você imagina o que poderia ter acontecido, né? Fantástico. Ronaldo, isso. Tem uma série de bolas aqui que eu vou levantar para você, mas eu queria começar... Mas só um detalhe antes de você falar, perdão. Por favor. É importante o seguinte, né? Eu sei que os alunos, os candidatos ao vestibular da UERJ, com a redação, encontraram muita dificuldade. Vocês estão vendo aqui, eu estou com 2 versões, 2 edições. Né? E bonitinho, você comprou, né? Você pegou PDF, não, eu compro. Se eu pudesse, comprava todas as traduções. É justo. Todas as versões. E realmente não é nada fácil. Por quê? Porque
Isso aqui tem uma estrutura em versos, né, nas normas rigorosas da métrica, versos iâmbicos, e vai por aí afora. Você sabia que 70% dessas traduções, eu imagino o original em inglês, eu fico só imaginando o original em inglês. 70% dessas versões aqui estão em versos e 30% em prosa. A prosa é escrita linear. Sim. Mas sabia que há uma distinção muito grande, uma coisa que eu percebi ao ler, independentemente da tradução, seja lá qual for. É claro que eu prefiro, né, essa tradução aqui é maravilhosa, mas eu prefiro a tradução do Milor Fernandes. O livro de bolsa aqui do Milor Fernandes. É mais inteligível. Para o aluno, para o candidato, essa obra se torna muito ininteligível, mas por uma grande razão, por isso que é feito em versos, um vocabulário erudito. Então não é nada fácil. O aluno, o candidato, encontrou muita dificuldade, talvez até tenha se desinteressado por isso. Então, a grande razão, que eu dizer, é o seguinte: não vamos aqui fazer uma análise, né, exegética de Hamlet, pelo amor de Deus. Né? Mas tentar na filigrana. Vamos tentar facilitar o máximo o entendimento, porque a história é simples. A história é simples. Só tem um detalhe importante, Ronaldo, aí você me corrija se eu estiver enganado. Só um minutinho, desculpa falar. E temos uma coisa, é uma obra que abre um... Perdão, viu, professor? Não, você tem total liberdade aqui. Uma obra que abre um leque de possibilidades interpretativas. Ela é plurissignificativa. Está me lembrando Tem discordância, inclusive, entre muito analistas. Né? Eu li várias críticas sobre o livro Hamlet, concordei com algumas em alguns aspectos, discordei em outros. Claro que eu concordei mais com algumas do que com outras. E está me lembrando um escritor, um jornalista norte-americano que já faleceu, Edmundo Wilson, se não me engano, que ele diz o seguinte: nunca 2 leitores leram o mesmo livro. Nunca 2 leitores leram o mesmo livro. Então, quer dizer, existem muitas interpretações de Hamlet. Eu quero que você me fale do Karnal também, porque eu sei que você andou... o Karnal, para mim, é um dos melhores críticos. A melhor crítica literária que eu vi do Hamlet foi o livro do Leandro Carnal. Eu acho um espetáculo, o título é O que eu aprendi com Hamlet. E eu também aprendi algumas coisas com o Hamlet. E com o Karnal. E com o Karnal, exatamente. Né? Ronaldo, mas minha preocupação é o seguinte, até para o pessoal escutar a gente, eu acho que esse ponto é fundamental. A história é simples. A história é simples. Só tem que tomar cuidado para, na hora, não dizer aconteceu isso que você viu no filme. Porque eu vi o filme também. O filme é adaptação, eu tem alguns. Eu peguei o do Mel Gibson. Eu não vi. Eu fiz uma pesquisa e, olha, tem um que 4 horas, com todos os diálogos. O do Mel Gibson é interessante, porque mostra a história, mas o do Mel Gibson mostra o casamento acontecendo. Que não aconteceu, na verdade, então, na obra, não. Então tem que tomar cuidado, porque o casamento que aconteceu... Já. Quando começa a obra Hamlet, já estão casados. A gente sabe, a gente entende o que aconteceu. A rainha Gertrudes e o rei Cláudio já estão casados. Então, a minha preocupação também é que pode ser que isso aconteça em outros filmes e tenha outras informações que não deveriam estar ali. Tem que só fazer afirmações, né, até como repertórios, da obra em si, não de filmes, que vão fazer adaptações. Né? É verdade, bem lembrado isso, muito bem lembrado. É perigoso, né? Muito perigoso, exatamente. Ronaldo, vamos começar pelo título. Me fala um pouquinho. Eu sei que a gente não vai falar aqui do modelo da UERJ, qual é a diferença do modelo da UERJ para o Enem, não é a proposta agora. Inclusive no Supermédio nós tivemos aula de redação para a UERJ o ano todo, para não ter que ficar pensando na UERJ agora. E eles fizeram redações com temas ligados ao Hamlet, que você fez, que a Aline fez, o ano todo. Mas eu acho que é importante falar do título. Porque o título é o seguinte... Você vê que lá no final da proposta de redação vai aparecer assim: dê um título à sua redação, escreva em norma culta e dê um título à sua redação. Por que a banca pede o título? Porque o título, aí a gente tem que parar para pensar sobre isso, o título vai acabar virando critério de avaliação. Vira um critério de avaliação. Sim. Porque senão a banca não ia pedir. Para fazer, lógico. É um critério de avaliação. E eu sempre digo o seguinte: o título, eu faço sempre essa diferença, o que eu chamo de título opaco e título transparente.
O que a gente tem que evitar é o título transparente, ou seja, aquele título que, sabe, diz tudo que você tem. Eu me lembro quando antigamente eu era jovem, eu ia ao cinema, a primeira coisa que eu fazia era ver o título. Então o título me chamava a atenção. Se o título não fosse instigante, eu nem entrava para assistir ao filme. Sim. E por isso muda quando o filme norte-americano vem. Sim, vai ser reproduzido no Brasil, o título que funciona lá não funciona necessariamente aqui. Então, o que não se deve fazer como título da redação da UERJ, primeiro faz a redação, depois pensa no título. Exatamente. Exatamente. É isso que eu ia puxar por aí também. Porque se você coloca no título ser ou não ser, o dilema, e aí vem falando só de vingança. Você puxou para o outro lado. Ou que tal Somos Hamlet? Eu posso fazer isso como título. Sim. É até interessante isso aqui. Quando eu jogo Somos Hamlet ou outro título qualquer, eu estou fazendo um título opaco. O título transparente, eu vou fazer uma comparação com dois filmes. Você está falando para não ter uma margem de erro. Eu, por exemplo... Para diminuir. Por exemplo, eu vou falar sobre 2 filmes antigos, dos quais gostei muito. Um é A Vida de Brian. Já impressou um título? A Vida de Brian. Para que eu vou entrar para assistir esse filme? Para que eu vou comprar um livro cujo título é A Vida de Brian? Eu já sei pelo próprio título, porque ele é bastante ostensivo. Quer dizer, eu já sei que vai contar a história de um cara, vai contar chamado Brian. Isso não me interessa. Agora, que tal? Não sei se você teve a felicidade de assistir ao filme Tomates Verdes Fritos. Sim. Espetacular. Muito bom. Esse título realmente ele é opaco, porque ele não transparece nada. A primeira coisa quando eu vi esse título em que eu pensei foi a seguinte: que isso aqui é um tratado de gastronomia? A primeira coisa que eu pensei foi isso: tomates verdes fritos, sobre gastronomia, sobre culinária, pô. Eu falei, eu vou entrar, vou comprar o ingresso, eu vou entrar porque eu quero ver esse filme, quero ver que história é esse tomate verdes fritos. Quer dizer, então, o título tem que ser opaco, ele tem que intrigar o avaliador. Professor que vai correr, ele viu um título, ele achou interessante, porque o título é a síntese de toda a redação. Por isso primeiro faz a redação, depois faz o título. Porque a pergunta, Ronaldo, se eu crio um título e depois um texto que nada tem a ver com disparatado... Parabéns, eu sempre digo, o título é um piscar de olhos para a redação. O título pisca assim, vai brincar com ele. Eu sou o avaliador, eu pego a redação, vejo um título, gostei desse título. Como é que eu vou fazer? O problema todo é ser o título opaco é um título criativo. É aquele título empanado que não me diz. Eu olho para o título e falo assim, meu Deus, o que esse cara quis dizer com isso aqui? Isso me estimula como avaliador a ler a redação dele com mais cuidado. O título, como é que a gente faz um título criativo? Um título que contém uma metáfora, um título que contém uma ambiguidade. São títulos criativos. Título que contém um duplo sentido. Isso é isso que o ERJ quer, por isso que é critério de avaliação. Me fez lembrar um samba da Vila Isabel. O enredo era Onde Aprendi a Liberdade. Bonito, hein? Onde aprendi, ninguém sabe. Aí o Martinho da Vila vem. Aí tá aí, um título opaco. Aí eu dizendo que título, parabéns. Aí o Martinho da Vila começa. Aprendi a liberdade, guerreando em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Lindo isso, hein? Ele começa contando a história e justificando o título, que provavelmente veio depois. Pode ser que no caso do samba enredo tenha vindo antes. Pode ser que tenha vindo antes. Mas o autor tem tempo para pensar no samba de acordo com... É isso que eu ia falar agora. Na hora da redação, o candidato não vai ter tempo para pensar. Se ele errar, volta e volta. Exatamente. Exatamente isso. Ele não vai ter tempo para pensar. Houvesse tempo para ele pensar, ele podia pensar muito, né? Amadurecer o título e jogar, porque já sabe que ele vai escrever e pronto. Aí tudo bem, mas não vai ter esse tempo para isso. Então, por isso ele faz a redação e depois ele coloca o título. Eu acho que esse é o melhor caminho. Então, uma boa pergunta sobre título. Critério de avaliação. Critério de avaliação. Sem dúvida. Se não tinha pedido para colocar. Pelo amor de Deus, né? Vamos para introdução, desenvolvimento. Tem aqui muita coisa para você responder para a gente. Você vai, claro, você vai. Vladimir, você não falou isso, eu queria falar, não tem problema. Mas eu anotei aqui o seguinte. Até que ponto a vingança é justificável? Isso tem a ver com o dilema do ser ou não ser? Sim. Tem muita coisa aí. A gente pode fazer muitos desdobramentos sobre isso. Eu, particularmente, não acredito que o tema da redação da UERJ tenha a ver com vingança. Até porque em 2019 a UERJ cobrou. A UERJ cobrou um tema ligado à vingança do Rubem Fonseca, aquele livro chamado Seminarista.
E ela cobrou um tema ligado à vingança. Ela não vai repetir isso. Também acho que não. Também, eu acho que mas a gente tem que falar. Tem que falar, a vingança existe. Mas a vingança não ocorreu. Aí eu surpreendo quando eu digo isso. Na minha análise, e olha que eu fiz o escafandro, eu fui ao fundo, quer dizer, eu fui ao fundo de mim mesmo, me satisfiz. Quando eu digo isso, eu fui ao fundo, porque eu fui ao fundo de mim mesmo para entender essa obra extremamente complexa. E eu vou dizer, uma das obras mais enigmáticas, e paradoxalmente falando, uma das obras mais enigmáticas que eu já li. Porque eu entendi as propostas temáticas, entendi as abordagens, mas ao mesmo tempo que eu entendi as abordagens, eu tive muita dificuldade para tentar pegar um eixo aqui principal, um foco aqui dessa tragédia aqui, dessa obra do Shakespeare. Mas que não houve vingança, não houve. Não, inclusive, eu não houve pensando... vingança. Eu vou dizer, desculpe-me. Fala. Não, o que eu ia dizer é o seguinte. A vingança não é... Ele é realmente um cara vingativo, porque ele não resolve, né? Ele Você não tá vai à dizendo frente. Que o Hamlet é vingativo? Ou ele é tudo. Ele é tudo. Ou é mais uma vontade de fazer o que o pai pediu. Aí entra o dilema dele, né? É um dilema, Porque dilema se o pai dele. não tivesse pedido e ele soubesse o que aconteceu, ele descobriu. Boa pergunta essa tua, né? Será que ele teria o mesmo comportamento? Eu acho até que poderia ter o mesmo comportamento. Por que eu digo que não ocorreu a vingança? Mas ele não acabou matando o rei Cláudio no final, ele vai matar o rei Cláudio, lógico. Mas ele não se vingou do pai. Ele demora, mas ele procrastina, né? Ele procrastina, ele adia, né? Ele vai postergar o tempo inteiro isso. Mas em função da consciência dele. É um grande estado de consciência que vai nortear todo o comportamento do Hamlet. Para mim, a consciência dele é tudo ali. Né? Então, quer dizer, ele vai... E aí eu digo, para muitos críticos literários, acusam o Hamlet de, será que ele foi covarde? Por que ele não se vingou logo com o sobrinho? Porque ele duvidou. Ele achou que poderia ser um demônio ali. Né? Engraçado, né? A covardia, ela pode ser a covardia em relação ao que você faz com o outro, ou a covardia de não ter coragem de fazer. Exatamente. A covardia tem esse duplo sentido. Exatamente. Mas eu acho que ele não se vingou. Ele não se vingou. Porque se ele tivesse se vingado, ele teria feito que nem a tentativa de vingança, pelo menos, que houve com Laertes e Fortinbras. Uma coisa que muita gente tem que parar para pensar é o seguinte: houve 3 Vingadores, aí quase que eu pensei nos filmes de Vingadores. Quer dizer, é só pensar em filme Game of Thrones de Vingadores. Houve 3 Vingadores, a gente não pode esquecer. O Laertes que queria vingar a morte do pai, do Polônio, porque o Hamlet vai matar o Polônio. E ele mata numa curiosidade, ele não quer saber, ele vai pegar a adaga, a espada, né, e vai matar por trás, porque o Polônio estava atrás de uma cortina, ele vai e mata. Cara, que cara é esse que tem essa loucura do Hamlet? Que cara é esse que tem essa consciência toda, esse sentimento enorme de conscientização de tudo da vida, dessa consciência moral, a questão ética? Não é certo matar ninguém, ele mata sem pensar, numa frieza, numa frialdade, o Polônio, esse acólito do Cláudio, do rei Cláudio. Que vai parar na frialdade inorgânica da Terra. Você lembrou, Augusto dos Anjos, frialdade. Mas só um minutinho. Então ele vai matar, ele mata. Engraçado que o rei, é uma grande pergunta que eu sempre faço, é o seguinte: o rei Cláudio mata uma pessoa só, ele vai envenenar o irmão. É horrível isso, né? Eu imagino, eu me coloquei várias vezes no lugar de Hamlet. Tá bom, Erge adora surpreender, vai que o Erge propõe um tema assim, no lugar de Hamlet, você perdoaria? Não sei, né? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo para entender. Aí eu acho que entra realmente a relação da empatia. Quer dizer, será que o Hamlet, ele não... Eu vejo assim, dessa maneira, né? O Hamlet, o Cláudio matou o irmão, o pai do Hamlet. Mas o Hamlet matou o Polônio e foi o causador de todas as mortes no final da peça, da tragédia. Ele vai fazer isso. Né? Quer dizer, então, ele é mais assassino do que o próprio Cláudio. No entanto, para mim, é um ser maravilhoso,
né? Porque para mim ele reúne todas as qualidades, inclusive as animosidades, o animalesco que existe em nós. Porque esse contraditório existe o tempo todo em nós. Uma outra questão que se discute muito aqui em Shakespeare, na peça Hamlet, é a questão do bem, do bom e do mal. Nós somos bons e maus ao mesmo tempo. Quantas vezes eu me pego no momento de ira, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu estou dirigindo, aí basta fazer uma pantomima para mim, uma gesticulação. Sim. Um motorista qualquer, que ainda bem eu agradeço a Deus por não estar com uma arma na mão. Quer dizer, aquele homem que tem toda essa moral, ele tem toda essa moral, e ele foi capaz de matar o Polônio com uma frialdade, ele foi capaz de fazer... Sim. Quer dizer, Assim essa ambiguidade o tempo inteiro, essa dualidade. O tema, para mim, vai estar ligado a essa dualidade, a ambiguidade. Assim como o a assassino dúvida. do rei, talvez tenha feito isso por amor. Sim, por amor. Mas se foi por ganância, por poder, por ambição... Também, mas ele entendeu? assume a mulher. E aí, né? será que o Hamlet tem características de rei? Porque uma outra coisa que se discute é isso, né? Quer dizer, Isso eu não tinha será passado que na ele... cabeça. Eu acho que ele é um grande intelectual, acho que ele não seria um grande rei, né, lá da Dinamarca. Eu acho que ele... porque ele é o sucessor, mas quando o Cláudio casou com a mãe, e a outra coisa que eu quero falar, é muita coisa para falar, e eu falei, por que a Gertrude casou com ele, né? Aí vem uma série, vem uma sucessão de dúvidas. Você já reparou que nós começamos o podcast, eu falando que a dúvida para mim é o grande eixo, existem, né, vários temas do Ser ou não ser? ser ou não ser, né? E aí eu entro, uma coisa que eu acho interessante é quando você tem assim na capa dos livros, né? Mostra ele. Não, isso aí que é um personagem, o Yorick, né? O Hamlet segurando o crânio do Yorick. Mostra pro pessoal aqui. Segurando o crânio do Yorick. Né? Coloca onde aqui, Maria, pro pessoal ver. Aqui, segurando... Bota mais perto aí, Ronaldo, você que tá... Licença. Aqui, ó, segurando o crânio. É o Hamlet segurando o crânio do Yorick, aquele personagem... Que o Hamlet conheceu quando ele era pequeno, que fazia brincadeiras, divertia o Hamlet. E aqui nessa outra... Né? Aqui, não deixa de ser. Não, mas representa a morte. Aí é outra abordagem. Poxa, aqui, nessa aqui vai aparecer o crânio também, nessa edição aqui, está aparecendo o crânio. Quer dizer, aí a morte aí é a questão do ser ou não ser. Esse ser ou não ser, que vamos dizer assim, o grande prolóquio, o grande tema, o slogan, vamos falar assim, para o qual todo mundo se dirige, né? Esse ser ou não ser, será que é a vida e a morte? Mas muitos críticos literários é isso. Talvez ele tenha pensado no suicídio, eu não consigo ver isso. Eu acho que existem várias formas de você interpretar o ser ou não ser. Inclusive... Fala. Vou te interromper agora. Você volta. Então, agora deixa eu te interromper. Lembra. Agora é minha muita vez. Coisa, cara. É uma efervescência aqui. Eu tô vendo que você tá animado. É muita Primeiros coisa. minutos você assim, Vladimir, eu vou ter que falar. Eu fico muito preocupado. Os alunos do Supermed, o pessoal me vendo aí. Eu tenho tanta coisa para falar, é tão importante. O Ronaldo ele lê esses livros 30 vezes. Aí chega um momento aqui que ele se empolga e ele tanta coisa para falar. Mas eu garanto uma coisa, isso eu tenho que garantir. Tudo aquilo que eu estou falando aqui vai dirigir para o tema da UERJ. Sem dilema, pensando no maniqueísmo. Hamlet, bom ou mal? Para você. Eu sei que as opiniões são divergentes. Se você tivesse que escolher bom ou mal. Bom, escolheria o bom, preponderância do mal, mas ele tem o mal dentro de si também. Como todos nós. Mas você acha que numa balança... Todos nós, guarda o que eu vou dizer, todos nós somos bons e maus ao mesmo tempo. Né? Isso vai depender da maneira como nós julgamos as coisas. Eu acho que a UERJ não vai cobrar o que eu vou falar agora. Tá, mas assim, a misoginia representa o outro lado. Sim, a misoginia ocorre, né? O Shakespeare... Tem uma frase em que ele fala da mulher. A frase que ele vai dizer assim, fraqueza, teu nome é mulher. Ele inverte, fraqueza, teu nome é mulher. Na hora que ele diz fraqueza, ele já está acusando a mulher de fraqueza. Mas que tipo de fraqueza? Ela cedeu aos encantos do Cláudio? Né? A questão também da... Né? E aí surge a questão da misoginia, porque uma coisa muito, muito legal nessa peça aqui é a questão, por exemplo, de ele
num dado momento, é a duplicidade. Nossa senhora, eu fico vibrando, eu entro numa galvania aqui, que não adianta, porque eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo de Hamlet, da peça. Eu vejo tudo da peça. E é uma coisa que me incomoda muito, é isso também. Quer dizer, ele declara amor a Ofélia, que é a filha do Polônio, irmão de Laércio. Ele declara amor a ela. Mas depois ele vai fazer o contrário. Ele vai vociferar coisas horrorosas para Ofélia. Mas por quê? Por misoginia do Shakespeare, talvez. Porque a gente tenha sido, inclusive, uma coisa que não foi muito discutida na época, porque a gente está falando do século XVI. Né? É lógico, é isso aí. Século XVI. Né? Hoje em dia é uma absurdo. Hoje é absurdo. Absurdo. Mas você tem, por exemplo... A avaliação das pessoas, a análise é muito diferente de um crítico do século XVI. Quando XVI. ele vai atacar a mãe, quando ele já sabe de tudo e diz para a mãe tudo, né, que ele pensa da mãe, que sabe da história toda, da traição, né, da suposta traição, porque a gente não pode garantir, em nenhum momento na peça aparece dizendo que a mãe traiu. Que ela esteve, que ela sabia. Teve um caso antes que ela participou da morte, da trama do Cláudio. Sim. Isso não aparece. Aliás, há uma série de dúvidas. Repara que a gente está circunvolucionando. Nós estamos girando, vamos cair sempre na dúvida. Mas sempre volta para a dúvida. É isso. Vamos cair sempre no dilema. Nossa dúvida dele. Exatamente. Vamos sempre cair no dilema existencial. Não tem jeito, né? Isso é uma coisa... Você diria que ela sabia? Olha, eu lembrando acho que isso aqui é uma análise nossa. Não, aqui, né? Eu acho muito forte dizer isso. Eu acho que jamais eu diria isso. Eu jamais diria isso. Eu não teria coragem de dizer isso. E ela sabia. Eu não consigo conceber isso, mas sei que é possível. Mas eu não consigo conceber, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Quem de nós aqui nunca teve dúvida sobre o que é certo e o que é errado? Né? Onde é que nós devemos agir ou não agir? Coloque-se no lugar. Quer entender Hamlet, coloque-se no lugar dele. Então, ele vai tomar uma aversão às mulheres. Por quê? Porque a mãe é uma coisa revestida de muita sacralidade. A mãe é coisa sagrada. E aí é o momento em que a mãe erra daquele jeito, ele não vai perdoar a mãe, tanto é que ele não chama a mãe de mãe. A partir do momento que ele sabe de tudo que aconteceu, que ele, claro, é muito natural ele duvidar se a mãe tinha ou não um caso, é natural. Essa especulação. Ter certeza, mas chamar de mãe não está matando a mãe, não está botando o dedo na cara dela. Mas ele não chamava de mãe. O tempo todo ele chamava de rainha. O tempo todo, isso é a grande mágoa. 2 meses depois, já 2 meses ela vai não tenha participado. O pai morreu 2 meses depois. Mas eu, de certa forma, vou isentar a Gertrudes, a rainha. Não me senti bem falar Gertrudes. Porque com tudo que ela pode ter feito, eu tenho que falar a rainha Gertrudes. Sim. Se a rainha Gertrudes entrasse aqui, eu ia me reverenciar. Lógico, né? A rainha. Então, a rainha Gertrudes, eu vou isentá-la de culpa. De que maneira você vai isentá-la de culpa? Será que ela não casou? Porque, vamos imaginar, ela não participou da trama, ela não sabia. Será que ela tinha realmente uma queda pelo Cláudio, pelo rei Cláudio? Eu acho que, de repente, ela podia ter, como podia não ter. Podia ter, podia não ter. Então, o que acontece? O povo precisava de um rei e uma rainha. Então, ela se casa com o rei para isso, de repente, para sossegar o povo. Só que era uma realidade de muita corrupção, né? Uma realidade de traições. A dúvida é que é uma separação que não foi acordada pelos dois. Se não tivesse ocorrido o assassinato, o rei separou da rainha. Uma coisa que não aconteceria na época. Rei e rainha se separaram. Ela está com uma pessoa 2 meses depois, ninguém diria, o defunto não esfriou, não deixou o defunto esfriar. Mas nesse caso é diferente. Diferente, exatamente. Mas mesmo que ela não soubesse do assassinato, o cara morreu assim, e ela está 2 meses depois. Mas será que ela não fez isso para não deixar o povo órfão? Será? O povo precisava de um rei e de uma rainha, e ela casou logo para isso. Talvez ela não tivesse a menor atração pelo rei Cláudio. É difícil a gente pensar nisso, acreditar nesse caminho, é difícil, mas eu acho que aí eu tenho que defendê-la. Ou corroborar a exceção do novo rei. Sim, exatamente. Né?
em meio à podridão, né? O reino da Dinamarca, né? O próprio Hamlet diz isso, né? A podridão está no reino da Dinamarca. Né? Mas enfim, mas eu não falei. Então a misoginia, quero falar da Ofélia. Então o que vai fazer o Hamlet? Ele vai detestar o que a mãe fez, dali para frente a mãe representa todas as mulheres. Aí ele vai e diz para a Ofélia o tempo todo que nunca amou, para ela não acreditar quando ele falou para ela não acreditar no amor dele por ela. Então entra a misoginia, ele vai igualar. Mas essa misoginia é pós. Se a mãe dele cometeu esse grande erro, todas as mulheres vão cometer. Entendi, eu não tinha percebido isso. Nenhuma mulher. Ele se torna misógino ao longo do processo da trama. Ele se tornou misógino a partir do momento que ele já descobriu que a mãe fez. Casou com independentemente de ter ou não acontecido. Exatamente. Então, quer dizer, se a mãe dele fez essa coisa horrorosa, então todas as mulheres farão. Daí essa questão da misoginia. Né? E isso vai... a gente pode pensar na questão do poder também relacionado ao que você está falando. Assim, o que o poder pode fazer com as pessoas? Como o poder mexe com a cabeça das pessoas? Sim. Elas podem fazer... É uma outra proposta. Que tem a ver com a corrupção? Sim, né? E uma coisa que me incomoda muito é quando tentam trazer essa peça Hamlet. Eu acho que a UERJ não vai cobrar alguma coisa ligada à época nossa, ao momento atual. Eu acho que isso não vai existir. Eu acho que o tema ele não vai ser um tema abstrato. Não vai ser isso. O poder é atemporal. É atemporal, tudo bem. A peça também é atemporal, porque nós passamos por tudo isso aqui que o Hamlet passou. Sim. Né? Não de maneira tão assim cruel como ele sofreu todo esse problema dele. Mas eu não acredito que o tema da UERJ tenha a ver alguma coisa com a nossa realidade hoje. Eu não acredito na vingança, não acredito em questão de corrupção como proposta de tema. Não acredito. Não acredito. A busca pelo poder... Porque eu nunca vi a UERJ ter essa tendência política. Sim. Aquilo que eu disse no início aqui, do nosso bate-papo. A obra contém política? Contém, mas não é o foco. Não é o foco. O foco, para mim, é a grande dúvida. Mas o poder, a história do poder, independentemente da política, o que as pessoas podem fazer em função da busca, da ânsia pelo poder. As pessoas se transformam, as pessoas fazem o que não querem. Aquelas são mais animalescas. Não queriam. Né? Aquelas são mais animalescas. Aquilo que eu falei, existem 3 vingadores nessa trama. Você tem o Fortinbras, que vai vingar o pai, porque o rei Hamlet tomou as terras do pai, do Fortinbras. Você tem o Laerte, que vai querer vingar o pai. Que engraçado, né? 3 personagens querendo vingar o pai, pô. Uhum. E o próprio... Os dois não conseguem, porque não houve necessidade. A própria trama resolve a questão da vingança. E o Hamlet jamais vingou o pai. Ele não vingou, eu volto a reiterar, o Hamlet não vingou o pai. De maneira alguma ele vingou o pai. Ele matou o rei porque ele soube que o Laerte vai revelar a trama do rei e ele fica nervoso com aquilo, já está ali tudo já acontecendo, ele vai e mata o rei. Quer dizer, então, essa questão da vingança, da corrupção, tudo isso aí, não acredito que apareça na prova, não. Não acredito como tema, não. De jeito nenhum. Você acha que está mais para a crise existencial dele? Sim. Ser ou não ser? Também acho. Ronaldo, nós estamos com quase 50 minutos. Nossa, por Deus do céu. A gente sempre programa um episódio. Eu perco tempo. Eu, para mim, perco tempo. Eu não estou regido pelo tempo aqui. A gente não pode... mas as pessoas... Não pode acelerar. Tem muita coisa para a gente falar. Tem muita coisa para falar ainda. E eu queria lhe convidar para um segundo episódio. Vai ser um prazer muito grande. Aceita participar do segundo episódio? Já aceito. Maravilha, meu amigo. Certeza. Então, galera, vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta. Vamos gravar num outro momento. Você vai pensar mais aí do que você tem que falar. Eu vou pensar aqui também. O Ronaldo provavelmente vai ler o livro novamente. E eu quero falar muito ainda sobre essa caveira aqui. Maravilha, tem muita coisa para a gente falar, então. Que eu sempre digo, reiterando, tudo isso aqui pode aparecer na UERJ. Estávamos na dúvida se ia ter um segundo episódio ou não. Exatamente. Eu acho que realmente há necessidade. Acabou o dilema. Faremos o segundo. Exatamente, é isso aí. Prazer todo meu aí. Galera, até a próxima. Até a próxima.